Bom dia, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos, amados amigos e irmãos. Estamos aqui hoje, Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, iniciando o 6º dia da campanha, O que queres que eu te faça, Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas, Aquele que tem domínio no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, enfim, tem domínio sobre todas as coisas. Tudo está ao seu alcance, tudo está diante dos seus olhos e tudo está diante das suas mãos. Então, esse é o Deus que nós anunciamos, esse é o Deus que nós cremos, que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque é um Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Amém? É o nosso Deus, o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, todas as famílias, todas as pessoas que têm enviado pedidos de oração, aquelas que têm orado conosco, aquelas que têm nos acompanhado a pregação da palavra, do qual tem salvado e libertado muitas pessoas que se encontravam sem saber o que fazer, muitos até pensavam em dar cabo da sua própria vida, porque não achavam uma saída. Mas ela viu e percebeu que a saída é buscar o Senhor Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E por isso, Senhor, nesta manhã nós apresentamos mais uma vez o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso tocar, para que o Senhor possa estar nos abençoando neste dia, tirando todos os empecilhos, toda a inveja, toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de olho grande, tudo aquilo, meu Pai, que venha tentar impedir-nos de cumprir um dia abençoado, que seja caído por terra, em nome de Jesus. Visita aquelas pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, enfim, todos os tratamentos. Visita aquelas pessoas que estão com trombose, Senhor. Entra naquelas veias, desentupindo aquelas veias, desobstruindo, meu Pai, para que o sangue possa circular ali livremente naquelas veias, sem nenhum perigo para esse paciente, para aquela paciente. Tenha misericórdia. Passa ali, meu Pai, com suas mãos santas e abençoadas naquelas pernas, naquelas virilhas, naquela cabeça, naquele coração, enfim, Senhor, em todo o sistema de circulação daquela pessoa e dá para ela a vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja repreendido tudo mal, toda trombose, toda coisa contrária naquela vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, resplandeça o rosto sobre nós e nos dê a paz, e tenha misericórdia de nós, porque o seu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Paz sejam com todos. Tenham um dia na graça, na bênção e na misericórdia do Senhor. Amém? Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, Para nós continuar meditando no versículo-chave desta semana. O que queres que eu te faça, Foi a pergunta que Jesus fez a Bartimeu à beira de um caminho em Jericó. E esta pergunta nos mostra não apenas a grande compaixão do Senhor Jesus para com aquele homem, mas também revela a verdade sobre como Cristo busca ter um relacionamento conosco, com aqueles que reconhecem a sua total dependência. Amém, irmãos?
Então, nós temos que reconhecer realmente que somos dependentes do Senhor. Enquanto nós não reconhecermos isto, nós vamos ficar aí andando que nem burro de pipa, né? Mas, Jaime, o que é burro de pipa? A juventude não conhece o que é burro de pipa hoje, não. Mas burro de pipa era nas olarias, quando batia tijolo manual. Ainda tem muito pouco hoje. Hoje mais é operado por máquina, né? Mas era um burro que ficava onde amassava o barro e tinha ali uma madeira onde ele era amarrado e ele ficava rodando no mesmo lugar. Por isso que às vezes eu uso a expressão burro de pipa, porque ele passava sempre no mesmo lugar, porque era o diâmetro que ele tinha que andar para puxar aquela roda para amassar o barro. Então, quando eu falo que a pessoa, quando está longe dos caminhos do Senhor, quando ela não tem o Senhor como seu guia, como seu salvador, ela fica que nem um burro de pipa, né? Então ela fica andando no mesmo lugar o dia inteiro, todo dia. Se você chegar lá no outro dia, não pôr a corda nem nada ali, ele vai ficar ali naquele lugar ali, né? Então a pessoa tem que conscientizar que Jesus é o caminho que nos leva a Deus, ele é o nosso Salvador. Então, quando ele faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? Quando o homem reconhece a sua total dependência do Senhor Jesus, né? E muitas pessoas pode pensar essa pergunta do Senhor Jesus, né? Frequentemente é utilizada por muitas pessoas de uma forma contrária às Escrituras. Essas pessoas aplicam essa pergunta como um tipo de princípio que serve de base para ensinar, né? Para ensinar. E nós podemos saber que o Senhor é aquele que nos concede todas as coisas. Nós temos que estar ciente disso. Quando ele pergunta o que queres que eu te faça, ali aonde passava ali, Bartimeu, ele sabia que Jesus ia passar por ali, porque ele ouviu dizer que Jesus ia passar. E as pessoas perguntam, será que havia necessidade de fazer essa pergunta para Bartimeu? Aquele homem era um cego que mendigava à beira do caminho. Mas quando soube, meus irmãos, que Jesus estava por ali, começou a gritar por ele desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, me ajude, né? Então, obviamente, o cego não estava gritando porque queria que Jesus lhe desse uma esmola. Não, esmola ele já ganhava ali, irmãos, todo dia, quando as pessoas passavam, dava esmola para ele, às vezes davam água, às vezes dava comida, a Bíblia não fala, né? Mas ali não era qualquer pessoa que estava passando por aquele caminho, não. Ali era Jesus, o Filho de Deus. E Bartimeu clamou com toda a sua força: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso significa que seus gritos tinham destino certo, meus irmãos. Os gritos de Davi tinham um destino certo. Aqueles gritos eram para chamar a atenção daquele que pode todas as coisas. Ele não estava clamando por qualquer uma pessoa rica, poderosa, que morava ali em Jericó, mas ele clamava por aquele cuja vinda foi anunciada pelos profetas, né? Aí você vai lá no Velho Testamento de novo. A vinda do Senhor foi anunciado pelos profetas, né? Por aqueles que anunciavam ali há mais de 1000 anos, 800 anos, 1500 anos, a vinda do Messias, né? E que poderia dar-lhe muito mais do que qualquer ajuda financeira, mas ele podia tornar a ver com apenas uma palavra
daquele homem que é o mestre que pode todas as coisas. Amém? E para concluir aqui, meus irmãos, essa parte da manhã do sexto dia da campanha, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, significa que Jesus sabia exatamente o que Bartimeu queria dele. Porque ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Mesmo assim, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Embora nosso Deus, meus irmãos, conheça a nossa necessidade, ele deseja que entremos juntos em juízo em oração. Ele deseja que nós acheguemos a ele em oração, contando-lhe o que precisamos. Ele sabe. O apóstolo Pedro escreve que devemos confiar no Senhor. Sabe por quê? Devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Meu irmão, minha irmã, por que estás ansioso? Por que estás ansiosa? Descansa no Senhor todas as nossas ansiedades, né? Porque quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos preocupados, quando nós ficamos perdendo o sono por alguma coisa, é porque nós deixamos de confiar. Então nós temos que confiar no Senhor e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Porque, irmão Jaime, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Assim, a pergunta que queres que eu te faça nos ensina, meus irmãos, que o nosso Senhor não é simplesmente um fazedor de milagres, mas é um Deus que estabelece uma comunhão pessoal com seus filhos e se preocupa em providenciar a cada um deles aquilo que eles desejam, aquilo que eles necessitam. E Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero tornar a ver, né? Diante da pergunta: o que queres que eu te faça? O cego de Jericó respondeu de forma muito clara: Mestre, eu quero tornar a ver. Se encontra em Marcos 10:51. Perceba, meus irmãos, que a sua resposta foi a expressão sincera daquilo que ele mais queria. E você, meu irmão, minha irmã? O que você mais quer? O que você mais deseja? O que você mais precisa que Jesus te faça? Nós podemos lembrar aqui, meus irmãos, que não foi o único que escutou essa mesma pergunta de Jesus. Pouco antes, o Senhor Jesus Cristo fez essa pergunta a dois de seus discípulos, Tiago e João, em Marcos 10:36. Mas a resposta deles foi completamente diferente da resposta do homem cego. Na verdade, foi uma resposta muito mais parecida com o comportamento de muitas pessoas atualmente, né? Eles pediram audaciosamente para desfrutarem de uma posição de privilégio no reino de Deus, como se tivessem o direito de reivindicar, mas não tinham, né? Um queria ficar numa posição, outro em outra, mas Bartimeu queria ver. E que Deus te abençoe, meus irmãos, e você possa estar entendendo e possa estar participando conosco, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O que queres que eu te faça? Amém? À noite estaremos concluindo o sexto dia da campanha, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém?